Nosso tema no dia de hoje, então, meus amigos, irmãos, é o perdão. O que Deus ele espera de nós, né? O que Deus espera de nós, entre uma das coisas, né? Entre as coisas mais importantes que Deus espera de nós é o perdão, a prática do perdão. No versículo Mateus capítulo 18, dos versos 21 ao 35, diz assim, versículo 21, Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus diz assim, a partir do 23, ele conta então uma ilustração, uma parábola. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A Jesus e pergunta a ele, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, perdoar o próximo? Até 7 vezes? Jesus responde assim, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. A resposta de Jesus, irmãos, podemos entender aqui que ele diz o seguinte, você deve perdoar quantas vezes for necessário. Jesus fez essa multiplicação aqui, mas no sentido de que não é somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes for necessário. Quantas vezes o irmão vier pedir perdão. Quantas vezes a pessoa precisar do seu perdão, você deve liberar esse perdão. E aí Jesus conta então, irmãos, essa parábola. E ele diz que, certo dia, foram diante do rei vários dos servos. Vários servos teriam que prestar contas ao rei. E no versículo 24 diz assim, passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos, isso significa que mais de 300 toneladas. Se isso aqui fosse, se 10.000 talentos fossem de prata, daria aí alguns milhões de reais. Se fosse ouro, alguns
bilhões de reais. Isso aqui quer dizer o seguinte, irmãos. Devia muita coisa. Devia muita coisa. Cristo, falando, usando esses 10 mil talentos, quer dizer o seguinte: era uma dívida impagável. Era uma dívida impossível de pagar. Não tendo ele, porém, com que pagar, o servo não tinha condições de pagar o seu senhor, ao rei. Ordenou então o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Irmãos, aquele senhor então, vendo que o servo não tinha a mínima condição de pagar a dívida, o que ele tinha de mais valioso? Aquele senhor então podia, como alguma forma de ressarcimento, o que ele poderia tirar daquele servo? Porque o servo não podia pagar a dívida, né? Era impossível. Muito alta, ele não teria condições. O senhor daquele servo diz o seguinte, então: você, sua esposa e seus filhos vão ser vendidos, vão se tornar escravos. Era o máximo que aquele senhor poderia tirar, né, daquele servo. E aí então ele fica desesperado, né, irmãos? Imagina ouvir isso. Que ele, né, a mulher, os filhos, toda a família fossem vendidos como escravos. Escravos, né, seriam ali, exerceriam um trabalho forçado, né, estaria sob o jugo duro de alguém. No versículo 26, então, o servo, ele desesperado se prostra, né, reverente, roga ao senhor dele: "Sê paciente comigo, tem misericórdia de mim." Irmãos, isso aqui é uma representação, é uma história que Cristo está contando para trazer o ensinamento. É profundo isso aqui, esse entendimento. Então, o senhor daquele servo se compadeceu, porque o servo pediu misericórdia, se ajoelhou, implorou, não queria que ele, sua esposa, seus filhos se tornassem escravos. E aí, então, o seu Senhor perdoou, está aí ainda no versículo 27, ele perdoa, irmãos, aquela dívida impagável, mas aquele Senhor perdoou o seu servo. E aí dispensa ele, né? Manda ele embora. No versículo 28 diz que aquele servo, ele depois encontra um conservo dele, que devia a ele 100 denários. Eu falei para vocês que 10 mil talentos seriam aí no peso de mais de 300 toneladas. Esse servo que devia isso, ele tinha um conservo que devia a ele 100 denários. 100 denários, meus amigos, era o trabalho de 100 dias. Era comum naquela época, essa moeda de prata, um denário, ser o pagamento de um dia de trabalho. Então 100 denários, né, equivalente a 100 dias de trabalho. Tem comparação, 100 denários com 10 mil talentos? Não dá nem para iniciar ali uma comparação, né? Então, esse conservo, aí no versículo 29, né, caindo-lhe aos pés dele, implorava: "Sê paciente comigo e eu te pagarei." O que esse servo que tinha uma dívida imensa fez diante do seu senhor, esse conservo dele fez diante dele. Implorou a ele, esse devedor dele, dos 100 denários, implorou, pediu, por favor, implorou, dizendo: "Sê paciente comigo, tem misericórdia, eu te pagarei." Mas o que ele fez? Não atendeu e mandou que ele fosse preso. Lançou ele na prisão. Então, por conta daqueles 100 denários, ele não teve compaixão, não teve paciência e lançou o conservo na prisão. Mas algumas pessoas viram isso, né? Os companheiros ali deles viram isso, presenciaram aquela cena e ficaram enfurecidos, né? Ficaram ali irritados com a situação. Como pode esse homem que acabou de ter essa dívida impagável
perdoada, e ao irmão, o próximo dele, que deve 100 denários, ele lança na prisão. No versículo 30, diz, né, que ele então lançou o conservo na prisão até que saldasse a dívida. No 31, os companheiros viram tudo isso, se entristeceram e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então eles foram dizer para o senhor deles, né? Aconteceu que aquele servo que pediu misericórdia aqui diante do Senhor não perdoou a dívida lá do seu companheiro e lançou-o na prisão. No versículo 32, irmãos, diz que aquele senhor, então, irritadíssimo, né, ficou irado, e ele, então, manda chamar aquele servo, que ele tinha acabado de perdoar a dívida, e diz para ele assim: não devia você perdoar essa dívida aí do seu companheiro de 100 denários, quando eu te perdoei uma dívida de 10.000 talentos? Não devia você fazer a mesma coisa que eu fiz para com você? Lembrando que isso aqui está fazendo parte de uma resposta de Cristo ao apóstolo Pedro. E Jesus, ele usava muitas vezes de ilustrações para trazer as verdades, os ensinamentos, para ficar mais fácil a compreensão. Então, irmãos, aquele senhor diz para aquele servo, né? Você é malvado, você não fez a mesma coisa que eu fiz para com você, você me devia muito mais. E indignando-se, no versículo 34 diz que aquele senhor então entrega aquele servo aos verdugos, que são os carrascos, né? São aqueles responsáveis ali pela execução da pena, da punição, os verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. E aí Jesus diz assim, então, no versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, o que Jesus traz para a gente aqui é um texto bem conhecido, né? É comumente falado, mas será que nós, no nosso dia a dia, nós aplicamos esse perdão? Porque nós lemos esse texto e nós ficamos revoltados pela situação, né? Com essa história que Jesus está contando. Mas como esse homem que foi perdoado de uma dívida tão grande não perdoa o seu próximo, uma dívida muito menor, não teve compaixão, a gente fica revoltado com isso. Mas será que no nosso dia a dia, será que acaba não acontecendo algumas vezes com a gente de, porventura, não perdoar alguém, alguma ofensa que alguma pessoa nos faça, né? Ou até mesmo podemos colocar também financeiramente falando, na parte, né, financeira, de finanças, porque pode acontecer de que uma pessoa ela perca o emprego, ela esteja na miséria e não tenha condições de pagar ali aquela dívida que ela tem com um amigo, seja com quem for. Então, a pessoa que é o credor precisa ter paciência, né? Cristo está usando o exemplo aqui de uma dívida, né? Algo que lidando aqui com dinheiro, né? Algo físico. Mas isso aqui é aplicável, irmãos, em qualquer situação em que uma pessoa ofenda, que a pessoa faça algo contra você. Então, como eu falei, né? Alguma ofensa verbal ou alguma atitude que essa pessoa tome, algum comportamento dela, né? Que te deixe constrangido ou humilhado. Enfim, há várias possibilidades de alguém, né, cometer um pecado contra outro. O que cabe a nós, então, refletir em relação a isso aqui, irmãos, que Cristo apresenta?
Deus, ele é perfeito, Deus é santo, Deus, ele espera que os seus mandamentos, as suas leis sejam cumpridas, que a sua palavra seja aplicada. E quando ele olha para o mundo, quando ele olha para as pessoas, quando ele olha para nós, Deus percebe algo, que muitas vezes nós ficamos em dívida com ele, não é verdade? Muitas vezes nós quebramos a lei de Deus. E isso, irmãos, desde que a gente se entende por gente, né? Desde que a gente começa a entender as coisas, agir, né, por vontade própria, nós, por várias vezes, quebramos a lei de Deus. Entramos numa dívida cada vez maior. O saldo vai ficando cada vez mais devedor, irmãos. Nós, para com Deus, temos uma dívida. Isso é muito importante a gente ter sempre em mente isso, irmãos. Mesmo tendo anos de igreja, a nossa dívida para com Deus é impagável, imensa. Assim como essa dívida que esse servo tinha com seu senhor. Impagável. Poderia tirar todos os bens, poderia colocar na prisão, fazer o que fosse, virar o servo do avesso, nem ia chegar nem perto do pagamento daquela dívida. É impossível pagar isso. Assim é a nossa situação diante de Deus. Nossa dívida, nosso débito para com Deus é algo que nós nunca poderíamos pagar. Não é com obras de caridade que a gente poderia pagar essa dívida para com Deus, porque o ser humano, irmãos, ele tem um coração tendencioso ao pecado. Então, nós, contaminados, né, na natureza pecaminosa que nós nos encontramos, nós sempre tendemos a fazer coisas que desagradam a Deus. No nosso dia a dia, seja no pensamento, seja em palavras, seja em atitudes, de forma que, quando passa o dilúvio, que Noé e sua família, né, os animais, todos saem da arca, Deus diz, lá em Gênesis 8, né, Deus diz o seguinte, que o ser humano, o homem é mau desde a sua meninice. Porque o pecado entrou no mundo na queda, né, lá no jardim do Éden. E essa carne, então, que ficou corrompida, nossa natureza pecaminosa, nos torna longe de Deus, incapacitados de estar diante da presença dele, incapacitados de quitarmos nossa dívida com ele. E Cristo usa, então, essa ilustração, irmãos, essa história, essa parábola, para mostrar que Deus é o que? Misericordioso. Ele perdoa a dívida. E nós vamos ver melhor aqui, né, como se dá esse perdão da dívida que temos com Deus. Mas o que acontece aqui é que o servo não perdoa o seu conservo. Então, nós que temos esse perdão vindo de Deus, muito mais temos que perdoar, devemos perdoar aqueles que cometem pecados contra nós. Às vezes uma palavra que nós não gostamos, às vezes uma situação ali, um comportamento, como eu falei, da pessoa que te deixa mal, uma situação constrangedora, alguma humilhação, né? Enfim, qualquer coisa que a pessoa faça que nos deixa entristecidos, irmãos, magoados, né? E isso pode acontecer, né? Nós somos seres humanos e nós nos magoamos, entristecemos muitas vezes, nos decepcionamos, né, muitas vezes com pessoas. Porém, irmãos, isso não pode ser uma semente ali que brote, que cresça, né, no nosso coração.
Nós não podemos alimentarmos mágoa, raiva, ódio, de forma que Deus espera que perdoemos, tenhamos compaixão daqueles que nos ofendem e vêm e pedem perdão. Sem falar que algumas vezes nem acontece da pessoa vir pedir o perdão. Acaba acontecendo muitas vezes uma situação assim, seja porque a pessoa ela resolve não aparecer para pedir o perdão, seja porque houve mudanças na vida, a pessoa mora muito distante, não tem mais contato, mas fica aquela coisa, né, na nossa mente, daquela mágoa lá atrás, daquela tristeza. O que eu quero dizer? Que mesmo a pessoa não vindo pedir perdão, pessoalmente, né, falando ou fazendo uma ligação, algo do tipo, nós temos que ter já a predisposição de liberação do perdão, liberar o perdão, porque, além de tudo, é uma forma, né, é um meio que Satanás usa, que o inimigo usa, para desestabilizar nossa vida, né? Nossa vida espiritual, né? Nossa comunhão com Deus, por aí vai. Satanás ele pode usar uma ocasião em que você está com uma mágoa, né? Você está com uma tristeza ou até mesmo uma raiva acumulada já de muito tempo. Satanás usa aquilo ali para atrapalhar a vida cristã, ou para atrapalhar com que a pessoa conheça a palavra de Cristo, quando ela não conhece ainda, fique mais distante de Deus. Ele usa disso para manter as pessoas longe da comunhão com Deus. E isso é um perigo, precisamos vigiarmos. Então devemos, assim como Cristo nos ensina por meio dessa parábola, assim como Cristo fez em sua vida, nós devemos seguir esse exemplo e perdoar, porque às vezes é coisa bem pequena que a pessoa faz, mas a gente fica naquela raiva, naquela situação ali de um incômodo e que você às vezes quer falar algumas coisas para a pessoa, devolver, né, ali a ofensa e tal. Então, isso faz mal para nós. Como eu disse, o ser humano, ele se magoa, se entristece, mas precisamos saber lidar com isso de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Precisamos ter compaixão, paciência com as pessoas. Isso não quer dizer que você vai ter um relacionamento íntimo de amizade com todas as pessoas. Não é isso, irmãos. Nós estamos falando de um amor que é um exemplo de um amor que Cristo nos passa, amor ao próximo independente, presta atenção, isso é muito importante, independente de afinidade, porque tem pessoas que são mais próximas de nós, têm mais afinidade, outras não, são conhecidos, são colegas, né? Mas que não tem tanta afinidade como outros. Então, independente disso, até porque não precisa você agir como um hipócrita para com alguém, sorrindo ou alegre ou falando coisas que você não está no seu coração, sendo hipócrita, rindo quando você não quer sorrir. Devemos ter cuidado com isso, cuidado com hipocrisia. O que eu estou dizendo, irmãos, é algo além disso, acima disso. Não precisa ser a pessoa o seu melhor amigo, mas sim você retirar do coração aquela mágoa, aquele rancor, liberar perdão, de forma que você não tenha raiva. Se a pessoa precisar de você, você vai atender com alegria, com prazer. Da mesma forma, se você precisar da pessoa. Isso é muito importante, essa aplicação na nossa vida. Porque mesmo pessoa já dentro da igreja, participando, evangélico, crente, muitas vezes no nosso meio, na nossa vida,
nós falhamos nisso. Precisamos vigiar, irmãos, e buscar ajuda em Deus, né, para lidar com essa liberação, com essas ofensas e saber liberar o perdão para as pessoas. E Jesus diz no 35 que assim Deus fará, como aquele Senhor fez, entregando para que a punição aconteça, para que aquela pessoa seja condenada. Assim, meu Pai Celeste, disse Jesus, fará aos que no seu íntimo não perdoar o seu irmão. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Devemos refletir profundamente nisso diariamente. Ainda em Mateus, vamos no capítulo 6, irmãos. Vamos voltar um pouquinho. Mateus 6, 12. Mateus 6, 12. Aqui, no versículo, a partir do versículo 9, Jesus, ele está dando aqui um modelo de oração, a famosa oração do Pai Nosso. Muitas pessoas, quase que todas, né? Eu acho difícil alguém que na sua vida não tenha ainda orado ou acompanhado uma oração do Pai Nosso. É muito comum as pessoas orarem o Pai Nosso. Mas a pergunta é a seguinte: será que quando a pessoa ora o Pai Nosso, por exemplo, ela está entendendo o que ela está dizendo plenamente? Será que ela sabe? Ela está ali com razão, analisando aquilo ali? Será que ela sabe o que está dizendo, a profundidade daquilo ali? A oração mecânica, né, a reza, ela traz isso, ela ocasiona isso. A pessoa profere, a pessoa fala, a pessoa repete uma oração mecânica, repetitiva, mas que está muito longe do coração e da mente dela. O exemplo está aqui, então, Mateus 6, versículo 12, que dentro da oração do Pai Nosso, chamada oração do Pai Nosso, né, o modelo de oração dado por Jesus, diz assim, no versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, isso aqui é profundo. Quando a pessoa está orando o Pai Nosso, ela está dizendo assim, olha como é que é sério isso aqui, irmãos. E as pessoas não se atentam para isso. Nós estamos dizendo o seguinte na oração do Pai Nosso: perdoa, ó Deus, as minhas dívidas, as minhas ofensas, né? Algumas versões. Perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aos que me ofendem, aos que pecaram contra mim. Irmãos, é perceptível que a profundidade disso? Olha a seriedade, irmãos, dessa fala. E muitas vezes nós proferimos, falamos algo parecido, ou até mesmo é muito comum, né, no meio católico principalmente, a oração do Pai Nosso, mas outra coisa é aplicarmos isso. Então a gente diz para Deus, para Ele nos perdoar de acordo com o que nós estamos perdoando ao nosso próximo, ao nosso irmão. E aí no dia seguinte o que acontece? A pessoa fala alguma coisa ali fora do contexto ali para você, de modo mais alterado, ou alguma situação, alguém te ofende.
né? Alguém peca contra nós, aí no dia seguinte, e aí você endurece o coração e não perdoa aquela pessoa. Pode acontecendo até, às vezes, a pessoa pedir desculpa, pediu perdão, mas de coração você ainda não perdoou, não desculpou. E na oração que Jesus traz para nós, está lá: ó Deus, Pai, nos perdoe assim como nós perdoamos ao nosso irmão. Meus queridos, isso aqui é muito importante, é profundo. E as pessoas normalmente falam da boca para fora, superficialmente. Mas estão declarando isso aqui para Deus. E aí depois nós somos cobrados por isso. Daí a importância, irmãos, de compreendermos os mandamentos de Deus, entendermos o caminho que estamos seguindo, a nossa fé, como estamos exercendo a nossa fé, a nossa obediência a Deus. Precisamos ter cuidado com essa questão do perdão. Isso é muito importante para as nossas vidas. Infelizmente, eu já ouvi algumas vezes de crentes, né? Pessoas lá dentro da igreja, que dizem assim: eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu faço, eu aconteço, mas não pisa no meu calo não. Se pisar no meu calo, aí a coisa fica feia. Irmãos, isso é conversa para crente? Isso é conversa para seguidor de Cristo? Imagina Jesus ouvindo um crente falando um negócio desse, né? Não pisa no meu calo não, porque aí... Onde está, irmãos, a aplicação do ensinamento bíblico, do ensinamento de Cristo? Eu já ouvi algumas vezes isso, né? Ou algo parecido com isso. Não foi só uma vez, não. Isso mostra o quê? Que a pessoa, ela não está aplicando, com certeza já, como demos o exemplo aqui, já orou a oração do Pai Nosso, acompanha reuniões, né? Estou dando exemplo de quem está dentro da igreja, e ali na hora da prática, na hora do teste, aí a pessoa falha e ainda, né, coloca palavras ali, né, de arrogantes e colocando ali como alguém que, né, não leva o desaforo para casa, né? Não é assim? Mas o comportamento do cristão, irmãos, não deve ser dessa forma. O comportamento do cristão é de pacificação, é de perdão. Obviamente que o cristão, irmãos, não é porque é crente que é um bobão, né? Como é dito por aí, sangue de barata. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando do controle emocional, nós estamos falando da aplicação dos ensinamentos de Cristo. Porque nossa natureza é igual a de todo mundo, não é isso? A natureza carnal, ela é a mesma. Mas os que se voltam para Cristo, os que passam pela experiência da conversão, o que acontece? Recebe uma nova vida, recebe uma nova natureza. Mas se a pessoa, ela der ocasião à carne, que o apóstolo Paulo fala, né? Algumas vezes, não deis ocasião à carne. Ele não está falando para o ímpio, mas ele não está falando para quem está lá no mundo, ele está falando para crente, para quem está na igreja. Não deis ocasião à carne, mas sim devemos fortalecer o espírito, porque em comunhão com Deus, meditação, leitura da palavra, oração, e assim, irmãos, devemos seguir então o exemplo do Mestre, o exemplo de Cristo, o exemplo dos apóstolos. Nós somos, como eu estava dizendo, exemplos, né, para o mundo. As pessoas, seja no local de trabalho, seja no meio familiar,
no ambiente em que nós estamos, irmãos. Quando a pessoa sabe que nós somos crentes, né, assim, sabe que nós somos crentes, já há ali uma observação diferente, né, naquele local ali que você frequenta, né, seja também no local de estudo, na faculdade, no local de trabalho. Então nós devemos prezar, irmãos, pelo testemunho, né, fiel a Cristo, aplicando o amor de Deus, o amor ao próximo, em nossos corações, em nossa vida, porque Cristo disse, né, que os dois principais mandamentos, quando ele foi perguntado, os dois principais mandamentos, Cristo responde que é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, né, com todo o entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como Cristo ama. E o perdão faz parte disso. O perdoar, o liberar o perdão faz parte disso. Do amor ao próximo, assim como Cristo nos ensina. Assim, então, finalizamos a nossa palavra de hoje, a nossa mensagem, agradecendo a Deus, pedindo para que o Espírito dele encha nossas vidas, nos dê a disposição para o perdão, para o amor ao próximo, para andarmos de acordo com os ensinamentos de Jesus, com o exemplo de Cristo, e que Deus nos molde de acordo com o caráter do nosso Senhor Jesus.